Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Probleminha aí, estou atrasando um pouquinho para começar, mas vamos dar início então aí à nossa aula, né? Primeira aula aí do segundo bimestre, da nossa disciplina de processo civil. Todo mundo fez a prova, né? O que vocês acharam da prova? Estava fácil, estava difícil? Boa noite, Vocês professor. viram que o professor já lançou as notas, né? Quem tiver algum com a nota lá, se não sabe. Professor, tranquilo. Para mim estava bem tranquilo. Um pouco difícil, mas deu para fazer. Oi? Não sei se meu áudio está chegando. Para mim estava um pouco difícil, mas deu para fazer. Tava difícil, mas. Deu para fazer. Eu consegui Ah, fazer um pouco de entendi. dificuldade assim, mas deu para fazer. Bom, é, hoje então. Que bom. Que bom que todos conseguiram fazer. Tá. Só um minuto então, pessoal. Agora, pessoal, melhorou? Como é que tá o áudio agora? Tá melhor, professor. Bem melhor. Ah, que bom, que bom. Então, vocês sentiram um pouco de dificuldade na hora de fazer a prova aí. Eu vi que todo mundo fez, né? É, as avaliações, as atividades semanais ali também, acho que tirando uma, né? Acho que a maioria fez todas as outras. Então, aí acredito que não tivemos notas tão baixas, né? Eu já lancei todas as notas lá. Se alguém tiver algum probleminha com a nota, da nota não aparecer, me avisa aí que daí a gente tem que ver com a coordenação, mas a princípio tá todas lançadas, tá? Então aí, Professor, hoje, pois não. eu gostei da que você colocou na prova, que a prova corrigida, para a gente tomar base no que a gente fez, né? Para assimilar. Ficou bom, gostei. Na verdade, sim, eu não sei dos outros professores, né, mas desde Não, que eu entrei na instituição, me falaram que a primeira aula aí a gente faz uma devolutiva da prova, né? Então eu Uhum, explico para vocês o que eu queria nas questões mais ou menos, né? Porque não tem como ser 100%, mas ali é uma base e nós vemos uma matéria nova. Então, assim, a primeira parte da aula vai ser realmente a devolutiva da prova, por isso que eu coloquei ali um material como prova corrigida, prova respondida. uhum. Ficou bem bom. Então, né, a gente poder dar início aí, vamos retomar a prova aí, né? Fazer como eu falei.
Como eu falei para vocês, né, a questão do devolutivo de prova. Então, a nossa primeira questão aí da prova era sobre as fases do processo de conhecimento. Em que nós vimos, são 3 fases: fase postulatória, fase instrutória e fase decisória. Então, a fase postulatória ela vai da petição inicial até a resposta do réu, englobando aí a citação e a audiência de conciliação ou mediação, caso seja possível. Então, nós vamos ter a petição inicial, feita pelo autor, né? A emenda da inicial, se precisar ter, né? A citação, a audiência e a resposta do réu, podendo ser a contestação e a reconvenção. A segunda fase aí seria a fase instrutória. Essa fase aí eu até coloquei ele subdividido, né? Porque o pessoal colocou aí algumas pessoas dividido e realmente tem alguns autores que subdividem, né? A fase instrutória em fase ordinatória, que é a fase onde o juiz resolve o problema, é onde ele faz ali o saneamento, né? Tima as partes para sanar algum vício. Nós temos a fase instrutória propriamente dita, que é a produção de prova, ou a fase instrutória que engloba esses 2 pontos, e a fase decisória, que é a fase na qual o juiz encerra a fase de conhecimento com a sentença. Tanto que o próprio código coloca esse termo, né, que sentença é aquilo que encerra a fase instrutória. A fase instrutória não, o processo de conhecimento. Se não encerrar na sua totalidade, nós vamos ter decisões interlocutórias. Né? Aí, depois vocês vão ter fases recursais, fase de cumprimento de sentença, mas aí essas fases em si não eram o foco do nosso estudo. Né? Então, o foco dessa pergunta era esse o ponto. Segunda pergunta, então, da prova era sobre o pedido, né? O que é o pedido, um dos requisitos da petição inicial, né? O que é o pedido, quais são as modalidades, se ele pode acumular ou não. E aí nós vamos ter o artigo 322 e 324, que vão dizer que o pedido tem que ser certo, né? Que ele tem que ser definido, determinado. Ele pode ser genérico, até pode, mas dentro das condições previstas pela lei, né? A lei vai dizer ali como pode e o que pode ser genérico, né? Vamos ter aí o pedido imediato, o pedido imediato. É a provisão jurisdicional que eu quero, então, se é condenatório, se é declaratório. O outro é o bem da vida discutido no processo. Nós podemos ter aí as modalidades também de alternativo, pedido subsidiário, pedidos sucessivos, e a questão da acumulação de pedidos que pode acontecer conforme o artigo 327. Questão 3, né? As causas da improcedência liminar do pedido, né? O que ocorre quando o juiz acata, o que não ocorre quando o juiz acata. Então, nós vamos ter ali a previsão do artigo 332, que vai nos dar todas as hipóteses de procedência liminar do pedido, né? Tinha que mencionar cada uma delas, não precisava copiar exatamente o artigo, né? Mencionar aí que só pode acontecer em situações que é dispensável a produção de prova,
e o juiz acaba não citando o réu, né? Aí, se ela é acatada de forma total, é uma sentença, cabe apelação, né? Apresentada a apelação, o juiz tem o período de retratação. Retratado, ele cita o réu para o réu contestar a ação. Não retratado, ele cita para o réu apresentar contrarrazões. Sendo parcial, é uma decisão interlocutória, cabe agravo, também tendo o procedimento de retratação, porém, naquela parte que o juiz não julgou improcedente, o processo continua. Lembrando as hipóteses aí, prescrição, decadência, contrariar súmula STJ, STF, de tribunal local, se a matéria for de direito local, questões de inconstitucionalidade, né, medida, curso repetitivo, repercussão geral. Então, são situações aí que o próprio código vai nos trazer depois como precedentes obrigatórios. Pergunta D, número 4 da nossa avaliação, mencionava da revelia, né? O que é revelia, quais os seus efeitos, e se tem exceções. Então, a revelia é a ausência de resposta pelo réu, artigo 344 do Código de Processo Civil. Os efeitos, né, é a presunção de veracidade e a questão dos prazos serem contados sem a intimação do réu, né? O réu, ele chega e pega o processo do estado que se encontra, ele não é intimado, então os prazos fluem apenas com a intimação do autor, né? E aqui, pela presunção de veracidade, não havendo outras provas a serem produzidas, vai ter aí o julgamento antecipado do mérito. Exceções, havendo um ou mais réus, ou dois ou mais réus, se um deles contestar, se for direito indisponível, se faltar algum documento que a lei diz que é indispensável, ou se as provas e as alegações de fato forem contraditórias. Aí nós vamos ter na questão 5, né, que aí acho que foi a parte que mais gerou dúvidas, pelo menos foi o que eu verifiquei quando estava fazendo as correções, né? O, quais as modalidades de intervenção de terceiro que o réu pode alegar em contestação, que são duas, tá? O chamamento ao processo, que ele chama os outros devedores solidários, se ele for o fiador, ele chama os outros fiadores, ou ele chama aquele que ele está afiançando o processo, criando ali uma qualquer um desses, sendo procedente a ação, ele arca com custas daqueles que foram chamados para o processo. Artigos 130, 132 do Código de Processo Civil, e a denunciação a líder, que o réu traz ao processo, né, a questão da cadeia lá da evicção, ou seja, o proprietário anterior da coisa litigiosa, ou aquele que está responsável pela lei ou pelo contrato. Aqui um exemplo de seguradora, né? Eu tenho um contrato da seguradora indenizar a casa ou causa dano a alguém, né? Esse procedimento ali do 125 ao 129 do Código de Processo Civil, chamado o réu, o denunciado, vai ter prazo para apresentar sua resposta, ou
ele pode deixar passar o prazo, aí sendo julgada procedente, a lide principal, a lide secundária, pode ser julgada procedente ou improcedente, julgada improcedente a lide principal, a lide secundária, que é a denunciação à lide, ela perde aí o objeto, o denunciante acaba tendo que pagar custas e honorários, tá? Então, essas são as hipóteses. E aí a questão 6, né, que perguntava da questão da apresentada contestação, se o autor poderia se manifestar, né, a resposta é sim, ali os artigos 350, 351 nos falam da possibilidade do autor se manifestar por réplica ou por impugnação à contestação, com base na doutrina, ou quando o réu apresenta preliminares, ou quando o réu apresenta prejudicial de mérito, ou quando o réu rechaça as alegações de fato e de direito apresentadas pelo autor. Tá? De forma resumida, eram essas as respostas da prova, tá? O professor esperava na resposta de cada uma das questões, tá? No contexto geral, todo mundo foi bem na prova, tá? O problema aí, de repente, de alguém não ter atingido a média foi mais pela questão de não ter feito todas as atividades, não ter postado no AVA durante as semanas, ou não ter entrado em contato com o professor, uma coisa nesse sentido. Professor, Então, pessoal, da prova, alguém tem alguma dúvida? Oi! isso que eu ia te perguntar, a gente teve problema com outros professores que não visualizou a atividade e muitos alunos tinham feito atividades, que ficou de perguntar. Eu, assim, na sua matéria não tive problema na atividade, mas a gente vai tentar ver uma solução, porque está acontecendo muito. A gente posta atividade, igual a Josiane mesmo, nós fizemos atividade para ela, não apareceu nenhuma. Até ela não deu a nota. O meu teve. Da disciplina de processo civil, teve acho que uma semana que não tem atividade postada, nenhum aluno postou resposta. Então, pode ter sido Tá? alguma falha, porque eu mesmo, professor, fiz todas as atividades da sua matéria. Sim, eu tenho aqui, Uhum. né, posso até te mandar, se você quiser, os prints, né, assim, as provas, mas foi algum problema, então, de gestor. Daí até a gente teve uma reunião com o Sancel para ver como que vai fazer para solucionar isso, porque não dá para a gente ter a certeza que foi enviado, porque aparece que status enviado, né? O dia, o horário, mas daí Uhum. se o professor recebeu, daí a gente não tem como ter essa afirmativa, né? Uhum. Não, a prova acho que teve só um aluno, uma aluna que não fez, da lista de chamada ali pelo menos, Uhum. e as atividades, um ou outro, às vezes acabava não fazendo uma ou outra semana, e teve uma semana, que agora não, de cabeça eu não vou lembrar qual Sim. é, E nenhum aluno fez, daí você disse? que, que, que nenhum aluno fez. Então, provavelmente foi um problema do AVA, né? Porque daí nem aluno ter postado, eu acho meio impossível. Ou não apareceu para a gente. Pelo menos eu Sim. tenho ciência que as suas atividades, sempre faço, todas as atividades, não espero vencer, faço antes. Final de semana já zero daquela semana, sabe? Então, a gente vai ter que achar um método para não acontecer isso nos próximos semestres. E nessa reunião que vocês fizeram com a coordenação, ficou alguma coisa definida? O que que...
Então, ficou de ver, porque assim, ele falou que podia ser porque a gente não recebe o e-mail, né? Eu assim, desde do ano passado, eu não recebo o meu e-mail e as minhas atividades são enviadas. Então, ele ficou de ver lá Teria que né? receber um e-mail de confirmação que a atividade foi enviada. Isso, no e-mail nosso. E tem aluno que recebe o e-mail, né? Vem tudo certinho e o professor não recebeu, que foi o caso da Jucena. A Jucena não recebeu nenhuma atividade. 2 alunos, na verdade, né? Ela disse que só recebeu, o restante não. Então. Não, então, aí da disciplina de processo civil, nós teve problema só aí de uma semana da, Que não apareceu, né, as atividades. da semana lá, se eu não me engano, que nós falamos de julgamento antecipado, julgamento conforme estado do processo e despacho saneador. Se eu não me engano, foi essa semana. Agora o número dela eu não vou me recordar. Uhum. Tá? Em relação à prova, eu falo para vocês assim que todo mundo acabou tendo uma nota até satisfatória na prova. Aí, questão mesmo é do envio das atividades, né? O, Quer dizer, eu acredito, pelo que eu me recordo de cabeça, pelo menos ninguém em processo civil, pelo menos, foi com nota ruim. Né? Eu posso, de repente, de cabeça, estar me esquecendo de alguma situação. Não sei, de repente, aí das próximas semanas, né, das próximas atividades aí para não ter esse problema, pode ir conversando durante o bimestre, né? Para Uhum. qualquer coisa, por garantia, sei lá, me encaminhar por e-mail, né, para evitar esse tipo de problema. Mas acho que a gente pode ir conversando no decorrer das próximas semanas Tá. para evitar que isso aconteça, pelo menos na disciplina de processo civil. Uhum. Em relação aí, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, algum questionamento a fazer sobre as questões da prova? Beleza. Vocês estão me ouvindo bem ainda, né? Coisas começar a cortar, vocês me avisem para eu tentar mexer de novo aqui. Teremos aí o bimestre, né? O resto do pessoal aí tá cortando. Como é que tá? Tá normal? Tá cortando um pouco, sim, professor. Para mim tá cortando bastante. Aqui para mim também está cortando um pouco. Tem problema, Ingrid.
Bom, pessoal, voltando então, melhorou? Como é que tá? Por enquanto tá melhor. Tá melhor? Se for piorar novamente, vocês me avisem que eu tento ver aqui que hoje, infelizmente, não sei o que aconteceu. Minha conexão tá bem estável. Bom, nós terminamos o bimestre, então. Bom, primeiro, nós chegamos ali até despacho saneador. É o momento pelo qual o juiz determina as provas que vão ser produzidas. Então, nós vimos da inicial, os pós do réu, né, situações ali de julgamento antecipado, julgamento conforme o estado do processo e o despacho saneador. Nós vimos depois, numa aula separada, as tutelas provisórias, seja as tutelas de urgência, seja a tutela de evidência. Nós fizemos a revisão, né, e nós paramos por aí. Porém, tá, pessoal? Então, começando aí a matéria do nosso segundo bimestre, tá? Que daí nós vamos começar na parte de produção de provas. Há algumas situações que eu vou fazer uma produção antecipada da minha prova. Então, via de regra, o meu momento de produzir prova é na fase de instrução do processo, né? É quando o juiz saneia, ele determina se vai ter depoimento pessoal, vai ter testemunha, se vai ter perícia, se vai ter inspeção em loco, inspeção judicial. Porém, nós temos algumas situações que eu não consigo esperar o momento adequado de produção de provas. Então, é por isso que ele é chamado de produção antecipada, tá? Vai funcionar mais ou menos como uma tutela antecipada, mas não efetivamente da pretensão ou antecipar algum efeito de alguma decisão, mas vai ser apenas aí que o juiz ele vai autorizar a produção da minha prova de forma antecipada. Então, professor, quando isso ocorre? Bom, o código nos coloca três hipóteses, tá? Três principais hipóteses de produção antecipada de provas. Ali, artigo 381, ele vai nos colocar que eu posso produzir de forma antecipada para evitar que essa prova se perca ou se torne muito difícil de ser produzida no seu momento adequado. Para produzir essa produção de prova, ela pode ser feita também para evitar o ajuizamento de uma ação, né, tendo o conhecimento ali do fato, da prova do fato. Às vezes evita-se entrar com uma ação e também para que se possa aí fazer em situações que se permita fazer uma autocomposição, né? Ou resolver o processo de forma alternativa. Então, vai estar o inciso 1, 2 e 3, tá? Do artigo 381. Ele vai trazer mais duas hipóteses, tá? Nos parágrafos 1º e 5º, que daí vai ser a questão do arrolamento de bens e da justificação, né? Arrolamento de bens, quando for uma questão simplesmente para ter o registro. Então, eu vou ter um processo ali de inventário, mas eu preciso ali fazer o meu arrolamento de bem para saber quais bens a serem inventariados. Então, para ter ali um efetivo registro de quais são os bens. Ele vai acabar sendo um procedimentozinho
autônomo. E o da justificação, né? Quando eu quiser aí a declaração pela prova de algum fato, tá? Então, nós vamos ter aí, né, uma produção dessa prova de, em jurisdição contenciosa e também vamos ter aí de jurisdição voluntária, né? Lembrando aí que a jurisdição contenciosa é quando eu tenho uma lide, né, autor versus réu, e uma jurisdição voluntária é quando eu não tenho essa discussão formada. Por exemplo, né, o inciso 3 ali que fala para evitar o ajuizamento de uma ação. Então, um exemplo para evitar o ajuizamento de uma ação é realiza-se um procedimento cirúrgico, né, uma cirurgia. Você, caso hipotético, né, uma pessoa, uma moça, uma senhora, teve câncer de mama, ela precisou retirar a mama, depois foi colocada uma prótese, e ela acredita ali que, tendo um lapso temporal entre a retirada e a prótese, ela sofreu um dano moral, um dano estético, tá? Então, como vai ser colocada a prótese, já tem uma data, então talvez a gente poderia produzir essa prova de forma antecipada para evitar, né, que a situação se perca, né, porque você vai ter, forma ali uma reconstituição da mama, por exemplo, né? A prova vai poder dizer se houve ou não uma lesão ali, né? Você vai produzir essa perícia antes que ela se perca, né? Mas também para evitar o ajuizamento de uma ação, né? Às vezes o laudo pericial ali ele demonstra que não houve nenhuma lesão, há direitos, né? Todo o procedimento que foi feito de forma adequada. Então, você teria essa questão para evitar aí um ajuizamento. Ou, né, a gente tem uma discussão entre um casal que se separou, né, a questão se efetivamente é ou não o pai, né? Então, de repente, você poderia fazer uma produção antecipada de provas, já produz ali o exame de DNA, né? Sendo o pai, já se faz ali um acordo para questão de alimentos, ou aí evita-se ter que se ajuizar uma ação de alimentos que no final seria improcedente. É para evitar aí que você lote o poder judiciário com ações que poderiam ser resolvidas ou que nem nasceriam nessa situação aí para você ter o conhecimento ou não. Ah, professor, mas quem é o juiz competente para julgar essa ação, né? Esse procedimento de produção antecipada de provas? É o mesmo juízo competente para analisar um eventual pedido principal ou o domicílio do réu, caso a gente não tenha um pedido principal. Ah, por que que eu falo em pedido principal? Porque se eu vou fazer uma produção antecipada de provas em uma celeuma, né, em um ato contencioso, já entro com a minha petição inicial já pedindo a produção de provas, porque se eu não produzir a prova agora, lá na fase de instrução, essa prova já se perdeu, né, de repente uma testemunha que morreu, ou a própria vítima, né, que precisava ali num procedimento, num medicamento, que ela estava, vamos colocar aí, entubada com Covid, o medicamento não chegou, não foi fornecido, né, ela poderia morrer, então se produz uma prova de forma antecipada, né, já ali na inicial ou um pouquinho depois da resposta do réu, mas em um momento anterior
a fase de instrução, até porque a sua demora para a sua produção pode vir a ser essa prova se perdeu ou se torne difícil de ser produzida. Então, aqui, né, nesse momento, você vai ter aí os requisitos, né, do perigo de dano irreparável e a plausibilidade do direito, ou fumus boni iuris e o periculum in mora. Comprovado, demonstrado, juiz defere, não comprovado, o juiz não defere. Então, né, nesse caso aí do inciso primeiro, nós vamos ter aqui um procedimento interessante, né, que ele diz ali, uma situação interessante, que ele diz ali que se porventura não tiver um local, um ponto da Justiça Federal, né, vamos colocar aí que, por exemplo, a Justiça Federal de Maringá atende várias cidades, então, de repente, ali em Realva, Daguari, não tem a Justiça Federal e a pessoa precisa entrar com ação nessas cidades aí, ela faz a produção antecipada de prova na Justiça Estadual, né? Então, aí o código nos traz essa previsão, uma previsão interessante, né? Uma previsão aí que faz com que eu consiga produzir essa prova de forma antecipada, porque eu vou precisar produzir ela, né? Senão essa prova vai se perder e perdendo a prova, provavelmente o meu direito não vai ser resguardado pelo Poder Judiciário. Então, é principalmente por esse motivo, né, para salvaguardar o direito que se permite essa questão da produção antecipada de provas. Aí, então, nós vamos ter essas situações para se produzir essa prova. Ah, professor, que tipo de prova pode ser produzida de forma antecipada? Todas as lícitas aí que você não consiga produzir junto com a inicial, né? Então, talvez uma prova documental você consiga juntar um documento, né? Agora, ouvir uma pessoa, fazer uma perícia, às vezes ir em loco, né, para verificar uma determinada situação, pode acontecer de forma antecipada. Se ela for, tá, um procedimento cautelar, numa ação litigiosa, nós vamos ter ali os trâmites, tá? De acordo com o material, com a doutrina, os trâmites ali da tutela cautelar que nós já vimos ali, artigo 300 a 302, 305 a 310, podendo ser aí uma cautelar, né, de natureza antecedente ou incidental. A questão da produção da prova aí, para eu entrar com a ação, para alguém me fornecer um medicamento, por exemplo, eu posso de repente fazer a produção de prova cautelar e depois emendar para ter o meu pedido principal. Tá? Nas demais situações, você vai ter aí a citação dos interessados, então eu posso ter o réu, posso ter uma terceira pessoa que também possui interesse que aquela situação se resolva, né, um familiar ou um médico, né, que eles vão poder acompanhar o procedimento aí de produção antecipada de provas, que inclusive, tá, é uma citação obedecendo a regra da citação que a gente já viu. Daí é aquela questão de ser a primeira vez que a pessoa está vindo ao processo, então é uma
citação. Se ela já tivesse vindo ao processo, aí seria intimação. Dessa citação, eu posso também pedir para produzir outras provas, desde que a minha produção de prova alegada quanto réu seja relacionada aos mesmos fatos a serem provados e que não torne muito moroso a produção da prova, que daí vai descaracterizar a celeridade aí, né? O fumo maiores, o periculum in mora, da produção antecipada de prova. Então, posso pedir uma prova, se o juiz entender que essa prova vai ser uma prova protelatória, uma prova muito difícil, muito demorada de fazer, ele pode indeferir. Tá? Aqui, então, o juiz ele não vai efetivamente analisar o fato, analisar o mérito, tá? Das modalidades de produção antecipada de provas. Ele vai nos dizer o quê? Vai nos dizer se aquela prova pode ou não ser produzida. Então, ele vai acompanhar aí também para que a prova não seja produzida de qualquer jeito, não viole direitos, né, de traditórios, mas né, ele vai aí homologar a realização da prova, vai deferir a realização da prova, vai indeferir, né? Tanto que, tá, essas produções antecipadas de prova, principalmente aí, tirando a exceção da quando ela é cautelar efetivamente, né? Nós não temos a apresentação de contestação nem de recursos. Tá? O único recurso que pode ser apresentado com base no 382 é o recurso do autor, né, da pessoa que apresenta o pedido de produção antecipada, caso seja indeferido total a produção da prova que se quer produzir. É um procedimento que já existia no código anterior, tá, pessoal? Ficava lá, né? Procedimentos cautelares típicos, né? O arrolamento era algo separado, a justificação também era algo separado. Por questão sistemática, né? Por questão doutrinária, se julgou interessante colocar tudo num, num aglomerado aí de 2, 3 artigos, da mesma forma que fizeram com tutela de urgência cautelar. Nós tínhamos vários e vários procedimentos cautelares, agora você tem um procedimento genérico para todos os tipos de cautelar, ele 300 ao 302, 305 ao 310, se for incidental ou se for antecedente. E o 383, né, ele vai colocar para nós ali que os autos ficarão em cartório no período de um mês, para que os interessados removam ali o que foi produzido, e depois os autos vão ser baixados. Não, provavelmente, tá? A questão da baixa, esses autos vão ser arquivados, e eles, quando físicos, tá? Passado um prazo, todo e qualquer processo era destruído, tá? Muito tempo aí. Eu ouvi falar essa questão da destruição, mas nunca fiquei sabendo se efetivamente aconteceu, tá? Hoje, aí, com o processo eletrônico, pelo menos no nosso estado do Paraná, nós vamos ter aí que ele fica arquivado na internet, né? Não sei se
tem a possibilidade desse processo ser apagado aí do banco de dados, na onde ele fica salvo. Mas, em tese, ele seria baixado, seria arquivado, mas ficaria em algum lugar. Com relação aí, pessoal, à produção antecipada de provas, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá normal agora aqui, para mim tá normal, professor. Tá normal. Pra mim também, tá normal. E em relação a esse procedimento específico da produção antecipada de provas, alguém tem alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Vejam aí que ela é uma situação excepcional, né? Eu, particularmente, nunca vi, tá? Nunca presenciei na advocacia uma ação, um procedimento desse de produção antecipada de provas, tá? Poderia talvez aí falar numa questão de justificativa, justificação, para comprovar talvez que a pessoa fez um tipo de trabalho, mas aí você já acabava dentro dos fatos da própria petição ali, então acabava não fazendo esse procedimento, acabava fazendo direto dentro da petição inicial, né? Ou essa questão do exemplo que eu dei para vocês do exame de paternidade, né, do exame de DNA. O mais comum já é fazer a ação de investigação com alimentos, né, ao invés de repente, produzir de forma antecipada, ou o exame, né, ter um laudo, tudo bem que depois se pode Ok. questionar, né, Isso os aí tá bom. laudos. Às vezes você tem uma celeuma ali, uma discussão, né, entre vizinhos, em vez de eles entrarem com uma ação propriamente dita, se produz a prova para ver, de repente, quem está certo, né, né, ou fazer um laudo ali, de repente, uma questão de medição, um diz que está certo, outro diz que está errado, né, a minha cerca é um pouquinho para lá, era para ser um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, produz a prova de forma antecipada, você evita discussão judicial, de repente, ali com base na medição, num topógrafo, de um agromensor, né, de um georreferenciamento, eles acabem fazendo um acordo, né, então eles acabem fazendo uma conciliação, uma autocomposição, sem precisar demandar até o judiciário, de procurar o judiciário. É um procedimento, então, aí, que, né, foi reestruturado, buscando, visando essa questão, né? Como o Código de 2015 ele tem esse intuito, né, em vários pontos, de você resolver o problema de uma outra forma, né, de uma forma mais célere, de uma forma conciliando, mediando, para evitar que o Estado juiz precise julgar, né, para que se tenha menos processo, para que se desafogue o judiciário, mas também para que as pessoas resolvam os problemas, né, não precise levar tudo ao judiciário. Ah, professor, mas tem o princípio da jurisdição, da inafastabilidade. Tem, sim, mas aí é uma situação que acaba
tentando, né? Porque nós temos ainda a cultura da lide, né? Da celeuma, do processo, autor contra réu, então acaba tendo esses problemas, né? Então, o mais talvez usual aí seria a produção da prova para que essa prova não se perca, ou que se torne muito difícil de, de ser realizada no momento posterior, né? Da questão da pessoa ali que está entubada, precisando de um medicamento, e aí já tem que fazer, de repente, a perícia já faz direto ali, para se fornecer esse medicamento o quanto antes, né? Ou a pessoa precisa ali de uma alimentação industrializada por sonda, né? Já faz a perícia ali, porque se não fizer, a pessoa não recebe essa alimentação, ela vem a óbito, né? Então, talvez para essas questões aí você consiga produzir, ou, né, uma testemunha, depoimento de uma testemunha. Você sabe que é uma pessoa de idade avançada, é uma pessoa dentada, uma pessoa acamada, né? Que aí verifica que tem uma dificuldade, que essa prova vai se perder, né? Que é uma pessoa que sabe-se que vai vir a óbito. Então, tem essas questões. A questão da testemunha, pode, acredito eu, tá? Que seja um pouco mais difícil essa questão da testemunha, porque a gente nunca sabe efetivamente, né, demonstrar, pelo menos na concepção do professor, né, o risco de dano, porque todo mundo, em tese, vai morrer, né? Vai falar de alguém que está adoentado, acamado, uma idade um pouco mais avançada, talvez seja um pouco mais fácil, né? Mas situações aí que talvez precise de uma perícia, Estou muito emocionado, que agora Brasil com o apresentador. né, algo. Tempo passou no coração. Chamei ela para uma entrevista, né? Que a pobre coitada, coitada, desempregada agora. Então, ela cara. Alguém estava com o microfone aberto aí, mas também já. Então, tá, pessoal, na minha concepção aí, o que a gente conseguiria fazer sem problemas, a produção seria uma questão pericial, aí, né, uma questão bem complexa, essa questão da celema, ou aí, não necessariamente precisando dessa questão do fumo boniônico periculum in mora, quando é voluntário lá para autocomposição, ou para não se entrar com um processo desnecessário. Ou também para a gente fazer o arrolamento, né? O arrolamento de bens aí, voluntário, né? Você não precisaria também da questão do plausibilidade, do fumboniores, do periculum in mora. Beleza, pessoal. Aí então, nenhuma dúvida, né? Essa questão da possibilidade da produção de prova de forma antecipada, tranquilo, né? Não é complexo, fica mais visível aí com os exemplos, né? Não sei se alguém quer fazer algum comentário, algum questionamento. Bom, pessoal, então, tá? Na, na nossa próxima aula, bom, que bom. Na nossa próxima aula, então, pessoal, semana que vem, nós vamos entrar aí, então, na teoria da prova propriamente dito, tá? O que é prova, espécies, para que a gente chegue aí nesses pontos mais específicos, né? É interessante ver essa questão da produção antecipada por essas, antes até da gente ver isso aí, porque eu tinha trazido para vocês que a prova era produzida em um momento específico,
Aí o código nos diz aí que há outro momento excepcional, mas diz que tem. Então eu achei interessante trazer antes da gente ver a teoria da prova efetivamente no Código de Processo Civil. Então, encerrada a nossa aula hoje, tá, pessoal? Uma boa noite a todos. A gente se vê na próxima semana. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite. professor. Boa noite, professor. Boa noite.